Botafogo entrou forte aí na briga pela contratação de Nahuel Ferrarese. O Inter Miami também tá de olho, mas não fez proposta. A única proposta que o São Paulo tem na mesa hoje por Ferrarese é realmente a do Botafogo, beleza? O Botafogo, inclusive, que disponibilizou alguns jogadores de seu elenco para uma troca por Ferrarese, mas os cariocas não pararam por aí, não é só o Ferrarese que eles querem, eles também querem mais, rapaziada. O Botafogo fez a proposta oficial por Pablo Maia. A oferta ali também seria para prever a troca de jogadores, né? Pelo menos esse é o indicativo. E aí o São Paulo está estudando alguns nomes. O Botafogo colocou de 3 a 5 nomes de atletas do atual elenco deles à disposição do São Paulo. O Crespo avaliou alguns nomes e já fez alguns pedidos de jogadores do Botafogo, tá? Ainda não há um entendimento entre as partes no total, tá? Mas na próxima semana, provavelmente ali na quarta-feira, terá uma reunião entre as equipes para tentar avançar nas negociações. Hoje o Ferrarese tem a situação mais avançada para fechar um acordo, tanto que o São Paulo já deu o sinal verde para ele acertar as bases salariais com o Botafogo, tá? Segundo o jornalista André Hernan, a ideia do São Paulo é emprestar o Ferrarese com passe fixado, tá? Lembrando que o São Paulo pagou 23 milhões de reais pela contratação do Ferrarese. Será que o São Paulo vai conseguir recuperar? Vai vender por mais do que isso? Ou por valores próximos a isso? Eu acho difícil, né? Agora, o Botafogo também tenta levar o Pablo Maia. O Maia que, inclusive, vem recebendo sondagens do futebol europeu, né, rapaziada? O São Paulo tinha no Pablo Maia uma grande esperança de fazer talvez a sua maior venda nessa temporada. Mas agora, do mais profundo nada, está cogitando trocar o Pablo Maia por algum refúgio do Botafogo. É impressionante, cara. É impressionante como a diretoria de São Paulo é amadora. Vai ceder aí uma das principais joias da base dos últimos anos para um clube que ainda está devendo o São Paulo por outras negociações. Aí depois tem gente que não quer que eu reclamo dessa diretoria que é amadora. Você faria essa negociação? Você usaria o Pablo Maia como uma moeda de troca para trazer algum jogador do Botafogo? Comente aqui abaixo. E não vai pensando que o São Paulo vai trazer Savarino, vai trazer Arthur Cabral, vai trazer Marlon Freitas. Não, esquece esses caras. Não é esse tipo de jogador que o São Paulo vai conseguir trazer. O São Paulo vai trazer no máximo ali algum refúgio. Um tal de Diego Hernandes que tá surgindo aí. É esses caras aí, cara. Um dos nomes que o São Paulo gostou e tentou ali foi o de David Ricardo. Eu confesso que eu nem conheço esse cara. Ele é zagueiro, canhoto, pode jogar como lateral esquerdo também. O jovem tem apenas 22 anos de idade, tem 1,89 m de altura, contrato com o Fogão até o final de 2027 e está avaliado em 7 milhões de euros, né? O São Paulo demonstrou interesse na contratação de David Ricardo, mas os cariocas, obviamente, que priorizam a venda do jogador para o mercado europeu. Algo que o São Paulo deveria fazer e não cogitar emprestar o Pablo Maia ou negociar o Pablo Maia como moeda de troca. Não, até porque o Pablo Maia é um jogador que desperta interesse no futebol europeu, então negocia para fora, não para um rival direto no Campeonato Brasileiro, né? Bom, com a recusa do Botafogo por David, o São Paulo analisa outras possibilidades, outras opções de jogadores do Botafogo, né? Será que esse interesse em David por parte do São Paulo é um indício de que o Ávila não virá? A negociação melou? Não sabemos, né? Era algo praticamente dado como certo, né? Para fechar na próxima semana já, mas até o momento nada. Até porque o São Paulo ganhou concorrência por Ávila e vou falar no vídeo de amanhã sobre isso, tá? Enfim, sobre o Botafogo, vale lembrar que eles têm a dívida com o São Paulo, então vamos aguardar, né? Pra mim é um absurdo a diretoria de São Paulo cogitar fazer algum tipo de negociação com esses caras, ainda mais cedendo o Pablo Maia, por exemplo, para um clube que te deve. Para mim é bizarro, né? Segundo o Globoesporte.com, e aqui temos uma atualização, em troca do Pablo Maia, o São Paulo pediu o Vitinho, lateral direito, titular absoluto do time do Botafogo, já foi até convocado para a seleção brasileira. O Botafogo não respondeu esse pedido do São Paulo por Vitinho, mas eu acho bem difícil liberar o Vitinho para o São Paulo, tá? Eu acho muito difícil. A própria torcida do Botafogo tá nas redes sociais falando que é quase impossível o Vitinho ser liberado em troca do Pablo Maia. As conversas seguem, a reunião na próxima semana deve ser decisiva por um avanço ou não, mas em relação ao Ferrarese está muito mais avançado. Em relação ao Pablo Maia é que fica ali a dúvida. Você aceitaria Vitinho no São Paulo? Comente aqui abaixo. Lembrando que o São Paulo pediu, não significa que o Botafogo vai aceitar, e dificilmente aceitará de fato, né? Vamos aguardar para ver os desdobramentos dessa situação, dessa negociação envolvendo São Paulo, Ferrarese, Pablo Maia, Botafogo, Vitinho, David Ricardo. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí.
mas as conversas apenas começaram, né? Muita coisa pode rolar ainda. O mercado da bola está agitado e olha que nem abriu a janela de transferências ainda, né? O São Paulo já contratou o Danielzinho, inclusive, né? Mas vamos ver se virar mais, quem vai sair. O São Paulo promete uma reformulação no elenco. Agora, liberar o Pablo Maia em troca do Vitinho, eu não sei. Eu acho que o Pablo Maia ainda tem cancha para ter uma venda muito importante para os cofres do São Paulo. Eu não liberaria para o Botafogo, não. A não ser que o Botafogo, de John Textor, queira pagar aí uns 10, 15, 20 milhões de euros pelo Pablo Maia. Aí é uma outra conversa, né? Vamos aguardar. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você não for um inscrito. Tamo junto, forte abraço. O Biasotto lá, que é o Marcos Biasotto, que é o diretor executivo das categorias de base, ele vai para o departamento de futebol profissional. Porque eu estava desde o primeiro dia da gestão Casares, para mim, o que já o descredencia. Eu não conheço o trabalho desse cara, sinceramente não conheço, não vou falar porque eu não conheço. Mas ele está desde o primeiro dia da gestão Casares, então para mim já o descredencia como profissional. Mas ele é diretor executivo da base e agora sobe para o profissional. Vai ficar abaixo do Rui Costa, que é o todo-poderoso, e da rainha da Inglaterra, o Muricy Ramalho. E, na verdade, assim, eu só espero que a função dele não seja fazer o elo entre as categorias de base e o profissional. Quantos profissionais do São Paulo, da gestão Casares, você já ouviu que foram contratados para fazer isso? Só vou citar só dois, o Muricy Ramalho e o Milton Cruz, que era para fazer essa união Barra Funda, Cotia. Parece que não vai ser essa a função do cara. Ele vai passar para o departamento profissional para fazer uns trabalhos internos ali, acompanhar o dia a dia do futebol profissional. Eu não sei, é mais um que brotou do nada, sai de Cotia e vai lá, tem cuspi de novo, uma função definida, ele vai, qual que é? Você percebe como essas coisas que... No São Paulo o cara tá na base, aí ele executivo, agora ele vai pro profissional. Quem foi que colocou ela? Foi o Casares que colocou? Foi o Rui Costa que pediu, foi a rainha da Inglaterra que quer pra alguém lá pra ele se escorar. Qual que é? E qual é a função desse cara? O que ele vai fazer exatamente? A informação é fazer trabalhos internos. Trabalhos internos? Trabalhos internos ligados ao elenco. Que catso é isso? O que significa isso? No dia a dia, o que ele vai fazer? Exatamente o que ele vai fazer? Assim como a gente não sabe o que faz o Muricy, eu não sei o que faz o Milton Cruz, eu não sei o que esses caras fazem, eu não sei. O Milton Cruz eu sei que coloca cone ali no aquecimento dos jogadores, todo jogo ele põe cone ali. Mas eu sinceramente não sei o que esses caras fazem, eu não sei. Então, pra mim, eu não conheço esse cara, eu não sei o trabalho dele, o Biasotto. Eu desejo toda a sorte do mundo pra ele, toda a sorte do mundo. Não tô falando que vai fazer um trabalho ruim ou que ele é mau profissional, eu não conheço, eu tô falando que eu não conheço. Pra mim, o que o descredencia tá desde o primeiro dia da gestão fracassada do pior presidente da história. Então isso que pra mim não credencia ele como um bom profissional. Mas desejo toda a sorte do mundo, desde que ele tenha uma função. Ou vai ser um cara que vai aparecer na Barra Funda lá e falar com o jogador, não sei o quê. A gente sabe que os jogadores que mandam, eles não gostam disso, eles não gostam de cara que chega lá do nada. Ninguém gosta de cara que chega lá, planta lá, sai do chão, brota do chão. Eu não sei o que esse cara vai fazer, sinceramente eu não sei. Desejo que tenha comando, que tenha competência, que seja um profissional bom, que seja um cara que coloque novas ideias lá. Eu não sei. Pela experiência que a gente tem no São Paulo, do Casares, pela experiência, é um cabidão de emprego, é ajuda, põe lá o cara lá. Espero que não seja isso com esse Biasotto aí. Espero que ele seja um cara competente e que tenha um cargo definido e que dentro desse cargo definido ele consiga fazer com que o São Paulo cresça. Que o trabalho dele, se ele for um bom profissional, que reflita no clube, no dia a dia do futebol profissional. Só isso que eu posso falar para vocês. Aí, falando em especulação, a Chapecoense quer o Mailton de volta. Lembra que o Mailton acabou o contrato, ele veio, o Mailton tem contrato até o final de 2027. Aí os caras querem ele de volta. Só que o São Paulo descartou, porque não, segundo as informações, ele faz parte dos planos, o Mailton. Eu tava botando a maior fé nesse Mailton aí. 10 jogos, 10 partidas, nenhum gol, nenhuma assistência, pra mim ainda tá devendo. Mas o São Paulo não deve se livrar dele, porque tem o Cedric, que também joga um jogo, fica 3 fora. O Mike, né? Que pra mim é o melhor de todos, e esse cara aí, esse Mailton aí. E aí, surgiu esse nome desse Danielzinho aí, que é o cara saudável. Esse cara, gente, a gente falou, eu tava saudável no título do vídeo aí, na capa, porque a informação que eu vi foi que esse cara não tem uma lesão séria há 3 anos. Nenhuma lesão séria. O meu medo é que ele caia no triângulo.
Meu medo é esse. Hoje eu tava num grupo de WhatsApp vendo e um amigo comentou, Barolo, será que ele não vai cair no triângulo em um mês? Porque se cair lá, né, aí já viu. Esse cara é um volante, eu vi uns lances dele, finaliza de fora da área, com o pé direito ali, é um volante. É que esse time do Mirassol, na verdade, não tem nenhum grande destaque, né? Não tem nenhum craque, não tem nenhum gênio. O forte do Mirassol é o conjunto. Então eu não sei como é que esse cara vai desempenhar. Fisicamente ele lembra muito do Marcos Antônio. Mas eu não sei como ele vai desempenhar, eu não sei. Camisa 8 do Mirassol, eu não sei. Porque esses caras, quando eles estão num time bem armadinho, eles desempenham bem as funções. Você tira uma peça desse e joga num outro clube, eu não sei como ele vai render. Então deve ser anunciado 31 anos, né? Não é criança, mas graças a Deus não tem um histórico de lesão. Pra você ter uma ideia, no ano passado ele jogou 49 jogos, que é bastante, e em 2025, 50 jogos. Então, contrataram o primeiro saudável, né? Lembra que o Crespo falou? Essa vergonha do treinador do São Paulo virar público e falar que o critério para contratação de jogador vai ser o jogador ser saudável, não é ser bom, ser ruim, se serve para posição, se estão precisando de um cara daquelas características. Não, é ser saudável. Você vai contratar o cara, você liga pro médico dele e fala, aí, ele é saudável, como é que é fisicamente? Que várzea, velho, que várzea. E aí, falando em várzea, vocês lembram do saudoso Nicão? Eu falava saudoso Nicão, porque o Nicão ele ficou no departamento médico acho que uns 3 anos. Claro que eu tô exagerando, é uma brincadeira, mas ele ficou muito tempo no departamento médico. E eu soube de umas informações que ele estava recuperado, mas não queria jogar. Tipo, não tô me sentindo bem para jogar. Você lembra, né? Olha só, o São Paulo chegou a um acordo com o Nicão, porque o São Paulo deve quase 9 milhões de reais pro Nicão em direito de imagem, que não foram pagos entre 2022 e 2023. O São Paulo vai pagar mensalmente, parcelado, a última parcela que o São Paulo vai pagar pro saudoso Nicão em 2028, gente, 2028. Lembra que ontem a gente falou sobre o Oscar, né? Vai encerrar, vamos encerrar o contrato aí, 2 milhões por mês ele ganha. Como é que vai ser esse contrato aí, esse encerramento, essa rescisão? Porque o Oscar não teve culpa do que aconteceu com ele. Mas ele que tá decidindo parar. Os médicos dizem que ele pode jogar. Então, o São Paulo vai pagar, qual que é? Vai ficar devendo até 2050 o Oscar. E o Nicão aconteceu isso. O Nicão, assim, ó, desses quase 9 milhões, 8 milhões vão ficar com o Nicão. Cara, 8 milhões de reais o Nicão vai ganhar do São Paulo, gente. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia de quando eu falo pra você que esses caras são privilegiados, que ficam com mimimi porque são criticados em rede social? O Nicão, que não jogou porra nenhuma no São Paulo, porra nenhuma, desculpa a expressão, vai ganhar 8 milhões de reais. 8 milhões. O que você faria com 8 milhões de reais? 8 milhões de reais. E os outros 900 mil, ou quase 1 milhão, vão ser para os advogados. E o São Paulo ainda está devendo para os agentes dele. Então vai ter que negociar com os agentes também. Você percebe, gente, quando a gente fala da várzea, que é o São Paulo, da falta de critério para contratar, da falta de critério para escolher jogador, para acertar salário, para acertar tempo de contrato? Olha aí o Nicão. Quer lembrar os números do Nicão do São Paulo? Ele chegou custando, em 2022, 10 milhões de reais. Ele vai ganhar quase o que ele custou. Ele vai ganhar quase o que ele custou do São Paulo. Aí, um ano ele ficou no São Paulo, fez 32 jogos. Sabe quantos gols ele fez? 4 gols. Aí se machucou, ficou um tempo parado, foi pro Cruzeiro em 2023, 31 jogos, 4 gols também. Aí em 2024 fez 6 jogos pelo São Paulo, 6 jogos em 2024, e foi pro Atlético Paranaense. Aí de lá, aí acabou o contrato dele. Aí ele tá enganando na China hoje, tá jogando na China. Você percebe, gente, como é... Porque... Nossa, porque a dívida está em 1 bilhão. Aí, ó o exemplo. O saudoso Nicão. O São Paulo ele vai ganhar 8 milhões de reais do São Paulo Futebol Clube. Isso que a gente só tá falando do Nicão. Tá falando do Oscar, aí tem o Rames Rodrigues, tem o Pablo, tem o Éder, tem a CT, que o São Paulo deve pra CT. Ai, Barolo, você reclama muito. Eu reclamo muito, a culpa é minha. E só para lembrar, a direção e a torcida do Internacional de Porto Alegre estão rindo da nossa cara até hoje. Porque lembra que tinha uma disputa que o Inter também queria levar? Aí ele fez um doce, aí os caras do Inter liberaram, ele veio pro São Paulo, tá aí, os caras estão rindo da gente. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Vamos lá. Além do Danielzinho,
Vou trazer a do Danielzinho, mas já temos uma possibilidade de, quem sabe, na segunda-feira com o Alexandre Guesbrecht, estamos falando do segundo reforço. Tá, Vamos lá, mas, vou trazer, mas vamos lá. Teve chapéu em qual rival? Rival verde, rival alvinegro, rival da praia? Qual rival? Zona Leste. Ah, aí, ó, aí, Maurício. Rapaz, o Corinthians... Rolou chapéu lá em Itaquera, então, pelo visto. O Corinthians e o próprio Mirassol também queriam, o Mirassol queria a permanência dele visando a Libertadores da América, e o Corinthians também estava interessado na contratação do jogador, e aí o São Paulo levou a melhor sobre esses dois atletas. E aí, meus caros, além do Danielzinho, informação que a gente trouxe com exclusividade, a gente confirmou agora há pouco, a expectativa do São Paulo é de, na próxima semana, do início da próxima semana, já conseguir a contratação também do Gaston Ávila, zagueiro do Fortaleza, de 24 anos. A negociação seria por empréstimo de uma temporada com o Ajax, que é o detentor dos direitos do atleta. A opção de compra até o empréstimo seria até dezembro de 26, com opção de compra de 3,5 milhões de euros, o que dá na cotação atual 22 milhões de reais. É um jogador que, até mesmo com o rebaixamento, foi bem querido lá pelo Fortaleza, até eu conversei, estou apurando essa situação desde o início da semana, através de colegas que cobrem o Fortaleza, consegui o contato de um dirigente. Não deu muitos detalhes, mas uma frase que ele me falou, acho que dá para a gente exemplificar, é: se a gente não tivesse caído, fatalmente a gente buscaria a contratação dele em definitivo. Então mostra que, apesar da campanha do Fortaleza, foi um dos destaques. Já há um alinhamento entre staff e São Paulo, tá? O staff do atleta tinha recebido já do Ajax que ele não iria voltar, que ele não faz parte dos planos, ele tem contrato com o Ajax até o meio de 28, e que ele estava liberado para buscar um outro clube, nos mesmos moldes que tinha com Fortaleza. O Gaston Ávila, ele tem um vencimento, um salário de 700 mil, mas calma, porque no Fortaleza, e é a proposta do São Paulo, e é o que o São Paulo acredita que vai ser aceito, é 50-50. O Fortaleza pagava 50% e o Ajax pagava o restante, e aí é isso mais ou menos que o São Paulo está conversando também com o staff para esse alinhamento. Já está tudo basicamente certo, falta só realmente o principal, na verdade, que é o último aceite do Ajax. O staff já tinha a liberação e tudo, mas só falta, bora assinar, bora fechar, bora encaminhar, e aí falta isso, e a expectativa é de já no início da próxima semana já ter concretizada também essa contratação. Então o São Paulo fecha com o Danielzinho, é o novo reforço do São Paulo, contrato de 2 temporadas, demos aí um chapéuzinho no Corinthians, e querendo ou não, no próprio Mirassol, que queria a permanência do atleta, e já está bem alinhado aí com essa contratação do Gaston Ávila. Tem outro jogador do Fortaleza que está sendo sondado, ou pelo menos mencionado aí, que o São Paulo tem interesse, que seria o Pochettino. Aí eu complemento essa minha pergunta, se procede isso, e se é, digamos, influência do nosso treinador, um portenho, né, Hernan Crespo, se é pedido dele, né, esses jogadores vindos do Fortaleza. É pedido dele, está na lista dele, está nos nomes que foram... quando a gente fala lista dele, eu quero complementar com o São Paulo também, tá? Antes, e aí eu tô sempre tomando esse cuidado na apuração, antes da viagem do Crespo, esse nome foi conversado entre vocês? Foi. Então, beleza, então eu coloco na lista do Crespo, né? Porque o São Paulo também vai aproveitar oportunidades de mercado que não estão na lista do Crespo, que não foram previamente conversados com ele, e aí o Crespo lá da Itália vai atender alguma ligação, alguma mensagem, vai dar o aval ou não para essa contratação. Mas o Danielzinho, o Ávila e agora o Pochettino também estavam sendo conversados e foram conversados e alinhados antes do São Paulo jogar contra o Vitória. O próprio Crespo falou que já tinha um planejamento alinhado. O Pochettino procede, tem um interesse, o Crespo gosta do atleta. Porém, contudo, entretanto, todavia, é um atleta que está valorizado no mercado. O próprio Santos, que tem o técnico Vojvoda, também quer a contratação, soube mais cedo, através do staff, que o São Paulo é um clube que eles veem como prioridade para ser um modelo de empréstimo. Só que o staff já tinha me alertado, tem clube que está querendo comprar, então não dá para a gente falar que está avançado, mas a gente está conversando, as conversas foram abertas. Só que mais cedo, até trouxe nas minhas redes sociais,
que o staff me afirmou que o Fortaleza recebeu uma sinalização de um clube, aí ele não quis me revelar o clube, mas cravou que não é o São Paulo, e no clube eu também confirmei que não era o São Paulo, que fez uma sinalização de 3 milhões de dólares para pagar no Pochettino. E aí, quando entra a grana, a gente sabe o que acontece. Se essa sinalização vai se tornar uma proposta oficial, não dá para saber, mas que o São Paulo abriu conversas, não descarta 100% a contratação, mas que a do Pochettino já fica um pouco mais difícil na contratação por conta de ter outros clubes que estariam dispostos a bancar ali a contratação do atleta. Vamos lá, Maurício. Gaston Ávila, jogador aí, então, que pertence, né, ao Ajax, mas que se destacou agora no Fortaleza, também jogou da base do Rosário Central, e o Tomás Pochettino, que é sobrinho, viu, pessoal? Sobrinho do Maurício Pochettino, treinador hoje da seleção dos Estados Unidos de futebol. O que você acha dessas duas potenciais contratações pelo São Paulo? Eu acho 3 bons nomes. Já falei do Danielzinho. Eu acho que o Ávila tem 24 anos, né? Zagueiro canhoto. São Paulo só tem o Sabino de zagueiro canhoto. Então, acho que vai ser um zagueiro importante. E o Pochettino, eu gosto dele já faz tempo. Ele voltou a ser titular agora. Ele era um dos destaques do Fortaleza, daí acabou perdendo um pouco de espaço com o Vojvoda, jogador de 29 anos, e depois retomou e foi importante nessa reta final para o Fortaleza, que acabou rebaixado pelo último jogo, porque a reação do Fortaleza foi estupenda, e tem a ver com o Pochettino também voltando a jogar bem. Tem muita gente ironizando essas contratações que talvez estejam sonhando com São Paulo, achando que São Paulo é o Real Madrid, né? Não entendendo qual que é a situação do São Paulo de momento. São Paulo está agindo rápido e tentando achar jogadores que caibam na sua folha de pagamento e que sejam jogadores que tenham confiabilidade. O São Paulo está traumatizado, não adianta nada você ter jogadores de nome se eles não conseguem jogar. Oscar e Lucas Moura, são esses os 2 principais jogadores aí que geraram um rombo na folha salarial do São Paulo sem dar retorno esportivo. Aqui não há nenhuma culpabilidade dos 2, tá? Lesão ninguém tem culpa, mas é uma realidade, é um fato. O São Paulo investiu muito nesses caras que não puderam jogar. E agora o São Paulo abaixa um pouco o sarrafo, não vai ficar sonhando como o Grêmio está sonhando no Rafael Veiga, tal. São Paulo não tem grana. Então precisa procurar esses caras. O Danielzinho é um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro 2025, gente. É isso que vocês precisam entender. Talvez quem esteja criticando e rindo por Danielzinho não tenha visto sequer um jogo desse jogador. Tá? Então é preciso entender a realidade. O Dio eventualmente a trazer Oscar e Rames Rodrigues. Isso, que ótimo, né? Grandes caras. Vamos trazer o Ganso, né? Traz o Ganso, que coisa linda, tal. Vamos cair na realidade. Quero dar um exemplo para dizer que nesse momento eu acho boa a contratação do Danielzinho para o Lúcio Acosta. Lúcio Acosta até um pouco mais velho que o Danielzinho. O Fluminense do Zubeldia deu um salto de qualidade, fez esse final de Campeonato Brasileiro entre os melhores times do campeonato e chegando agora à semifinal da Copa do Brasil. Eu ainda acho que o Fluminense vai chegar à final, tá? Tendo o aproveitamento do Lúcio Acosta como meia, que o Renato Gaúcho, antes do Zubeldia, não aproveitava. O Renato jogava com 3 volantes. Quando coloco o Lúcio Acosta, que é um pouquinho mais velho, alguns meses mais velho que o Danielzinho, e mais baixo que o Danielzinho até, vai, e como meia, como cérebro que faz o time jogar, ele transforma esse meio campo, essa parte criativa do Fluminense. Então, antes de chegar e fazer kkk e desprezar, vamos ter um pouquinho de informação. E vamos entender a realidade em que está o São Paulo Futebol Clube, de pouco dinheiro e precisando agir rápido para reforçar e oferecer ao Crespo jogadores de saúde atlética confiável. Então, acho que o São Paulo, com esses 3 nomes, um já aí confirmado e outros 2 encaminhados, acho que vai num bom caminho, aproveitando oportunidades de negócio.